E aí, pessoal, beleza? Aqui é o professor Francisco. Hoje nós teremos muitas dicas sobre geometria analítica. Vamos falar sobre coeficiente angular, coeficiente linear, ponto médio de um segmento, equação geral da reta e equação reduzida. Começando aqui de forma bem simples, aqui nós temos uma equação reduzida da reta. Y igual 2x menos 5. Essa equação já está formada. Se fosse para pegar o coeficiente angular e o coeficiente linear, eles já estariam aqui, ó. Claro, o que acompanha x, o número que acompanha x, no caso é o 2, é o coeficiente angular. Esse número aqui independente, menos 5, é chamado coeficiente linear. É lá onde a reta passa no gráfico. Seria mais ou menos esse aqui, ó. Um rascunho apenas com dicas, beleza? Então, se aqui tivesse menos 5, ó, a reta vai passar nesse ponto. E 5 meios, que é a raiz da função, e passará nesses dois pontos aqui, ó. Aí aqui vai ter uma reta. Aqui é o básico do básico, beleza? Por que coeficiente angular? É porque essa reta formou um ângulo aqui, ó, com eixo X. O ângulo alfa. E esse ângulo alfa aqui é a tangente, que nós vimos na aula anterior, que a tangente é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Beleza? O início da nossa aula de hoje em geometria analítica. Vamos passar para os exercícios. Dando sequência aqui, eu selecionei dois exercícios que eu adaptei para explicar aqui na aula sobre geometria analítica. O primeiro exercício diz o seguinte: determine a soma do coeficiente angular e do coeficiente linear da reta que passa pelos pontos A e ponto B. Então, vai ter que achar os coeficientes angular e linear e fazer a soma entre eles. Só que eu não tenho a equação, eu tenho dois pontos da equação. Tem três fórmulas que nós vamos usar nessa aula. Vou mostrar para vocês as fórmulas. Para calcular o coeficiente angular, nós temos que usar dois pontos. E o coeficiente angular a gente vai chamar de M. Coeficiente angular, lembra que é a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. No caso, y2 menos y1, lá no plano cartesiano, seria o cateto oposto. E o x2 menos x1, conforme eu fiz um rascunho anteriormente, é o cateto adjacente. Então, cateto oposto, cateto adjacente. Isso aqui é a tangente. Então, esse coeficiente angular sempre relacionar a tangente. Então, veja bem, lá no exercício, deu os dois pontos. O ponto A, menos 1 e 2, e o ponto B, menos 2 e 5. Calculando o coeficiente angular, que é y2 menos y1 sobre x2 menos x1, nós vamos chamar aqui, primeiro ponto, x1, y1,
Então, retificando aqui, o ponto A ele é formado pelas coordenadas, onde tem abscissa x1 menos 1, ordenada y1, 2. Então, sempre o par ordenado é x, y. Primeiro o x, depois o y. Então, aqui é o x1, aqui é o y1. Aqui vai ser o x2 e aqui vai ser o y2. Agora é só colocar na fórmula. y2 menos y1. Então, y2 é 5 menos, que está na fórmula, y2 menos y1, 2, sobre x2 menos x1. x2 é menos 2. Observe o seguinte, vai ter o encontro de dois negativos. Por quê? Menos na fórmula e esse menos aqui vira mais. Menos vezes menos dá mais. Dois negativos se encontrando, fica positivo. Então, ó, x2 menos x1. Esse menos vezes esse menos deu mais aqui. Mais 1. Fazendo o cálculo, 5 menos 2, 3. Menos 2 mais 1, menos 1. Sinais diferentes aqui, ó. Tá devendo 2, pagou 1, ficou devendo 1, menos 1. É uma divisão, mais dividido por menos dá menos. 1 aqui embaixo não precisa. Então, encontramos aqui o coeficiente angular, que é a tangente, que eu falei com vocês. Bom, agora nós precisamos do coeficiente linear. O coeficiente linear é aquele número que eu mostrei anteriormente que fica independente. Nós não temos ele. Vamos ter que formar a equação. Para formar a equação, eu passei uma fórmula também, que era bem parecida com essa, bem parecida. É como se estivesse multiplicando aqui em cruz. Só que nós vamos chamar de y menos y0, que é igual a m, que multiplica x menos x0. Porque aqui a gente precisa da equação. Então, só vamos utilizar um ponto. Foram dados dois pontos. O ponto A, menos 1 e 2, e o ponto B, menos 2 e 5. Eu só vou usar um deles. Pode escolher. Vou utilizar aqui o B. Então, nós temos já o coeficiente angular m é igual a menos 3. E vou pegar esse ponto B aqui, ó, menos 2 e 5, para formar a equação. Então, o ponto B aqui é menos 2 e 5. Esse meu 5 ficou feio, né? Vai ficar assim mesmo. O y fica para caracterizar a equação. Y menos y0. Então, nesse caso, chamamos aqui de x e aqui de y. Aqui, x0, y0. Nós vamos usar isso aqui para o segundo. Nós vamos utilizar no ponto B aqui, esse primeiro x0 e o segundo y0. Y menos, aqui tem um menos da fórmula, y0 é 5. O m é o coeficiente angular que eu calculei aqui, ó, menos 3. Tá vendo? Foi o primeiro que nós calculamos. Vezes o x fica, porque é da equação. Tem um menos aqui, olha, menos x0. Só que o x0 é negativo. Esse menos aqui vezes esse menos dá mais. O encontro de dois negativos, menos vezes menos, dá mais. Mais 2. Então, observem que aqui ficou positivo, porque o x0 tem menos da fórmula e ele é negativo também, ó, x0. Mais 2. Agora, nós vamos fazer cálculo aqui. Muito importante, pessoal, para calcular o coeficiente angular, y2 menos y1, x2 menos x1. Colocamos os pontos A e B
e batizamos aqui. Chamamos x1, y1, x2, y2 para o coeficiente angular. Para formar a equação, nós só precisamos de um ponto, que chamaremos x0, y0. Beleza? Qualquer dúvida, pode deixar no comentário aí. E para os meus alunos, qualquer dúvida, só mandar a dúvida pelo grupo, que eu explicarei, ou pelo grupo ou na aula presencial. Beleza? Então, dando continuidade aqui, olha, vamos eliminar esse parênteses. Copiando, y menos 5 é igual. Menos vezes mais dá menos. 3 vezes x é 3x. Menos vezes mais dá menos. 3 vezes 2 dá 6. Beleza. Observando aqui, a gente já sabe, ó, que o coeficiente angular é menos 3. Até a gente encontrou aqui. A gente precisa do coeficiente linear, que é o termo independente. Então, vamos formar a equação. A equação geral primeiro. Equação geral. Igualando a zero. Y menos 5 mais 3x mais 6 é igual a zero. Aqui vai ser a equação geral. Na equação geral da reta, tem que igualar a zero aqui o segundo membro, tá vendo? Então, tudo que estava depois da igualdade, veio para antes da igualdade com o sinal trocado. Organizando, y mais 3x, esse menos 5 mais 6 aqui, olha, esse negativo e esse positivo, uma dívida e uma dívida e um lucro. Então, menos 5 ganhou 6, fica com 1. Menos 5 mais 6 é 1. É igual a zero. Isso aqui é a equação geral da reta. Equação geral. Vamos fazer a equação reduzida. Equação reduzida é isolar o y. Isolar y. Equação reduzida. Eu falei isso no grupo para os meus alunos e aqui estou reforçando. Para quem está assistindo a primeira vez, nós vamos isolar o y aqui para encontrar a equação reduzida. Y é igual a menos 3x menos 1. Essa aqui é a equação reduzida. Menos 3, coeficiente angular. E esse independente aqui, coeficiente linear. Vamos verificar o que o exercício pediu e dar a resposta. Determine a soma do coeficiente angular e do coeficiente linear da reta que passa pelos pontos. Então, essa aqui é a reta. Coeficiente angular é menos 3. Pediu soma. A soma do coeficiente angular com o coeficiente linear. Observa que o positivo não altera nada. Então, fica menos 3, menos 1. Soma entre coeficiente linear e coeficiente angular é menos 4. Ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Se tiver algum exercício sobre essa matéria, pode mandar para eu resolver, que eu torno a fazer maiores esclarecimentos. Ok? E aí, pessoal, continuando aqui, exercício 2 sobre geometria analítica. Eu falei sobre coeficiente angular, que é o que acompanha x, o coeficiente linear, ele fica independente, equação geral da reta e equação reduzida da reta. Exercício 2 diz o seguinte: a reta que passa pela origem e pelo ponto médio do segmento P, 2, 8 e Q, menos 1 e menos 5, tem coeficiente angular. Então, aqui pediu o coeficiente angular. Só que é entre a origem, 0, 0, e o ponto médio. O ponto médio do segmento PQ. Para achar o ponto médio, a gente tem que somar os dois x, o x do ponto P e o x do ponto Q, e dividir por 2.
somar o y do ponto P com o y do ponto Q e dividir por 2. Então, vamos lá. XA mais XB dividido por 2, que seria P e Q. Não tem problema aí ser A e B, só lembrar que é ponto, é X, Y. Pode ser XA, XB, XP, YQ, não tem problema. Então, aqui nós temos o ponto P, 2 e 8, e o ponto Q, menos 1, menos 5. Vamos achar o ponto médio. Esse exercício eu adaptei para poder estar auxiliando a minha turma a resolver as atividades da plataforma. Beleza? Agora, tendo dúvida, coloque nos comentários. Esse canal não tem o objetivo de ter muitas visualizações, de abranger uma quantidade enorme. Tem o objetivo maior de ajudar os meus alunos a resolver os exercícios da plataforma. Então, por isso que eu não me importo muito na estética aqui, não. Desde que entendam a sequência do exercício, tá beleza. Então, ponto médio, nós vamos ter que pegar o XA mais o XB. Esse aqui é o XA, né, gente? O XP, tanto faz. Esse aqui é o XQ. Vamos fazer um cálculozinho direto? A soma, o sinal de mais, se eu for colocar aqui, ó, 2 mais menos 1, esse mais não altera nada, não. Então, eu posso fazer aqui, ó, 2 menos 1 dá 1. Só que vai ter que dividir por 2, 1 meio. A fórmula aqui, ó, XA mais XB dividido por 2. XA mais XB dividido por 2. YA, YB dividido por 2. 8 menos 5, 3. Dividido por 2. 3 meios. Bom, pessoal, nós temos o ponto médio. O coeficiente angular M é igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Lembram que eu falei que para achar o coeficiente angular nós precisamos dos dois pontos, que é o ponto entre a origem e o ponto médio. Entre esses dois pontos. Então, aqui o coeficiente angular é igual y2 menos y1. Lembra que eu falei que isso aqui é cateto oposto e aqui embaixo cateto adjacente? E que é a tangente, e a tangente está relacionada ao coeficiente angular. É muito importante ficar bem frisado essa minha fala. Coeficiente angular é a tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, M. Y2 é o 3 meios, que o Y é o segundo termo do par ordenado. Agora, 3 meios menos 0 não altera nada, vai dar 3 meios. Dividido x2 menos x1. 1 meio menos 0 não altera nada, 1 meio. Então, aqui deu para fazer um cálculo direto, porque está tirando 0. 3 meios menos 0, 3 meios. 1 meio menos 0, 1 meio. Aqui é uma divisão. 3 meios dividido por 1 meio. Divisão de fração. Repete a primeira vezes o inverso da segunda. Pessoal, eu coloquei 1 aqui só para mostrar que foi inverso. Mas esse 1 aqui como denominador não é obrigatório. Então, você pode cortar esse 2 de cima com esse 2 de baixo. 2 dividido por 2 dá 1. 3 vezes 1 dá 3. Coeficiente angular, que nós calculamos M, é 3. Letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E se for aluno meu, só mandar uma mensagem pelo grupo do EAD
do SESI de Ouro Branco, beleza? Boa sorte, pessoal!